Olá, meu nome é Pamela, sou professora do Colégio Logosófico, Unidade Cidade Nova, graduada em Ciências da Computação, pós-graduada na área da educação. O trabalho que eu irei apresentar hoje tem duração de 4 anos, começando nas primeiras semanas do 6º ano e finalizando na última semana do 9º ano. O título é Eu, um indivíduo em construção. Os objetivos desse trabalho foram estimular o uso das faculdades mentais para adquirir consciência de que somos indivíduos em evolução, refletir sobre a importância do conhecimento de si mesmo para construir um ser melhor, observar que o ser humano pode ser dono do seu próprio destino e ter um ideal sobre o ser que quero ser em pequeno, médio e longo prazo. Para nortear a construção e execução deste trabalho, eu utilizei alguns trechos dos livros de Gonzales Pecote. Um deles é necessário que cada um compreenda que, para ser alguém, deverá forçosamente deixar de ser o que é. Iniciei o trabalho apresentando alguns conceitos: conceito de vida, ser humano, esforço, leis universais, família e outros mais. Mas aprofundei um pouco mais no conceito de vida. Para a logosofia, a vida de cada um de nós é como o texto de um livro que leva o nosso nome e do qual devemos ser o personagem principal. Para ampliar ainda mais essa compreensão dos conceitos, eu utilizei uma importante técnica da pedagogia logosófica, que são as imagens analógicas. Utilizei a imagem de uma árvore. Essa árvore da esquerda representa o conceito da grande vida. Observem que os galhos são parte dessa vida. Aqui temos a vida social, a vida de estudante, família, amigos, virtual. Então, cada galho representando parte dessa vida, observem que formam uma imagem em harmonia, ou seja, uma vida harmônica, em equilíbrio. Já a imagem da direita, a gente observa que a árvore está em desequilíbrio, ou seja, houve uma grande energia concentrada em somente uma vida, nesse caso, a vida virtual. Isso compromete todas as demais vidas. Após feita essa imagem, eu convidei os alunos a escreverem uma carta para eles mesmos. Nessa carta, eles tinham que escrever para o eu, nesse modelo aqui de 2019, então esse trabalho foi feito em 2019, os alunos escreveriam uma carta que eles colocariam como correspondência eles mesmos. Na carta tem o seguinte trecho de um livro que Gonzales Pecote escreveu para o seu filho. Conserve sempre ordenada as coisas para saber em todo momento como valer-se delas quando precisar e como conduzir melhor sua vida. Quanto à sua atividade, seja no trabalho, seja no estudo, formule para si, além do propósito, um plano e siga-o como se alguém o houvesse imposto a você como uma obrigação. Se interromper ou alterar continuamente esse plano, você debilitará sua vontade e perderá o apoio de suas próprias decisões. Após a leitura desse trecho, os alunos iniciam a escrita da carta. Primeiro, eles escrevem para o eu de hoje. Então, aquele que está saindo da infância, entrando na adolescência, porque é início do 6º ano, então eles estão iniciando aí a adolescência, então eles vão escrever aspectos da própria vida, como que eles se sentem, quais são suas expectativas atuais, e depois eles são convidados a escrever para um eu daqui a 4 anos, que eles vão estar no finalzinho do 9º ano. É aquele eu onde eles vão estar no meio da adolescência. Esses aspectos a serem escritos são orientados para que eles coloquem sobre a família, sobre todas aquelas vidas que estão lá na árvore, sobre a família, o social, sobre a vida de estudante, a vida virtual, e aí ali eles relatam um pouquinho como eles gostariam de encontrar essa vida do eu hoje, como eles gostariam de encontrar em 2022, no caso deles. Que aí eles vão estar nesse meio da adolescência, então a gente está propondo um encontro deles com eles mesmos daqui a 4 anos.
Após escrever para o eu de 2022, eles vão escrever aqui valores que querem cultivar para serem melhores em todas as vidas. Então, eles vão colocar, por exemplo, se eu quero ser uma pessoa mais valente, se eu quero ser uma pessoa mais simpática, eles vão listar ali quais valores eles querem cultivar para que daqui a 4 anos eles encontrem esses valores nessa construção do ser que eles estão fazendo. Aqui eu trouxe algumas imagens deles escrevendo a carta, então aqui eles estão escrevendo a carta. Aqui essa menininha já está com a carta dela lacrada, porque todos depois confeccionam seu próprio envelope, guardam a cartinha, tem uns que guardam também alguma lembrancinha, colocam dentro da carta e lacram. Tem uns que trazem adesivos, carimbos, e é um momento muito especial. Após lacrar essa carta, alguns alunos são convidados a confeccionar um grande envelope, que é nessa carta, nessa foto aqui, ó. A menininha está lacrando esse grande envelope, que é onde todos colocaram as suas cartas. E aí, após todas as cartas estarem dentro, a gente lacra esse grande envelope que vai ficar trancado no armário durante os 4 anos. Então, aqui nessa imagem é de 2019, então eles só terão contato novamente com essa carta em 2022, que é o final do 9º ano. Durante esses 4 anos, a equipe técnica, junto com os outros professores, eu dou aula para eles até o 7º ano, mas todos os professores estão sabendo da existência dessa carta, então juntos eles são convidados a ficarem atentos para observar atitudes boas ou ruins em si mesmo e também nos demais, com o objetivo de construir um eu hoje melhor do que o de ontem. E também a observar que quando acertamos, nos sentimos mais felizes, não é? Mas que podemos também aprender com o erro, pois através dele surge a oportunidade de sermos melhores, corrigindo a causa que o deu origem. Chega o grande dia, o esperado dia, é a entrega das cartas. Eu não dou aula para o 9º ano, mas quando chega a última semana de aula, que eu entro, eu já escuto aquelas vozinhas, é a carta, é a carta. Eles ficam muito felizes. Eu entro, espero serenar o ambiente, crio aquele momento sensível, fazendo as seguintes reflexões: a importância de fazer registros, o ser em construção, a criança que fui, o adolescente que sou e o jovem que estou formando. E somos donos do nosso próprio destino. Aqui algumas imagens deles lendo a carta após essas reflexões, eles começam a ler e é um momento lindo. Alguns choram, alguns me procuram e falam: eu queria ter escrito mais sobre mim mesmo, eu amei me encontrar. Então é um momento lindo, porque recordar a infância, aquele momento o que eles se propuseram, que alguns alcançaram, tiveram resultados positivos, outros não, é muito satisfatório. Então, após eles lerem a carta, eles são convidados para um segundo momento, que é a escrita da segunda carta. Na segunda carta, eu escrevo para eles o seguinte texto: querido aluno, você se recorda daquele ser de 4 anos atrás, o qual estava saindo da infância para iniciar a adolescência? Como ele era? Alegre, determinado, tímido, gentil, irritado, sereno, generoso, colaborador, vaidoso? Muitos acertos e erros, não é? Todos esses anos no Colégio Logosófico, aprendemos que os acertos são bons e que os erros nos dão a oportunidade de corrigir e construir um eu melhor. Somos hoje fruto daquilo que pensamos, refletimos e nos esforçamos para ser. O lindo adolescente que você é está construindo o jovem que virá. Por isso, planeje, pense em que jovem você quer se transformar. Na carta que acaba de receber, você vai se recordar bastante do ser que deu origem ao que você é hoje. Após ler com carinho e atenção, registre aqui seus principais pensamentos e sentimentos ao ler sua carta. Nesse momento, eles registram sobre os sentimentos e pensamentos que eles tiveram ao ler. E também, ao ler a minha carta, observei que fazer anotações é importante
pois a pedagogia logosófica valoriza muito os registros. E aqui tem 2 vídeos onde eles relatam, logo após eles escreverem a carta, eu convido alguns a fazer essa gravação. Eu trouxe aqui 2 gravações da Isabela e do Rodrigo para vocês sentirem um pouquinho da emoção deles ao ter contato com o eu de 4 anos atrás. Eu tenho um carinho enorme por quem eu fui e eu tenho muito orgulho dessa menina do 6º ano. Eu não só do 6º ano, mas do 7º, do 8º, dos anos anteriores. Eu percebi pela minha carta que muito do meu querer ainda estava presente em muitas coisas que eu desejava, que eu escrevi, eu consegui alcançar e muitas delas eu ainda estou no processo. E dá muita gratidão de pensar o quanto que desde pequenininha eu sempre me preocupei com a minha vida interior, com os meus pensamentos, com o que eu sentia. E me dá um orgulho enorme saber que essa foi a Isabela do passado, que gerou essa Isabela que eu sou hoje. Além disso, é de extrema importância você escrever o que você sente agora e depois ler no futuro. Porque eu, pelo menos, eu tenho um afeto enorme pela minha pessoa. E ler o que eu fui, ter um relato tão real, é muito bonito e me emociona muito eu lembrar das minhas memórias, de tantas histórias que eu vivi e me deixa muito feliz ver que tudo isso levou ao ser que eu sou hoje, que tem muitos defeitos, mas também aprendeu muito. Então, eu sou muito grata por essa atividade que a gente teve hoje. Muito obrigada. Quando eu peguei a carta para poder ler, tinha muita curiosidade, porque acho que desde que começou o ano, a gente estava falando sobre essa carta, né, de como que a gente ia ler no final. Me surpreendi muito, porque eu escrevi algumas coisas assim que eu acho que eu almejava muito, eu era um pouco sonhador, mas outras coisas também que eu peguei que eu era muito realista. Então, e vi que muitas dessas coisas que eu queria para mim, eu consegui realizar. Então, foi um sentimento assim de gratidão também por eu ter pensado em mim mesmo e visto que eu consigo conseguir fazer essas coisas que eu almejava antigamente. E agora, o que você achou dessa escrever uma carta para você e agora poder se escrever novamente para o jovem, né, que vai nascer, que você está construindo aí essa adolescência, construindo um jovem daqui a 4 anos, com 19 anos, o que você planeja aí com essa atividade de escrever a carta? Essa atividade ela é boa porque consigo primeiro planejar um pouco o futuro, né? Você pensar assim, nossa, o que eu quero ser. Porque muitas vezes a gente pensa nisso, mas a gente nunca coloca como objetivo. Talvez você escrevendo, você coloque um propósito. Nossa, daqui a uns anos eu quero ler, sentir orgulho de mim, do passado, por ter conseguido conquistar aquilo que eu queria. E ser uma pessoa mais feliz. Acho interessante fazer isso. Muito bem. E no aspecto que você colocou lá na sua carta, foi solicitado aspectos sobre vários momentos da vida, né? Família, amizade. O que você encontrou lá dessa construção? Olha, em amizade eu coloquei que gostaria de ter mais amigos, de ser uma pessoa mais paciente com eles. Eu acho que eu consigo muito bem isso. A família, ser mais aberto com meus pais. Outra coisa também que eu fico muito feliz, muito grato de ter conseguido. E nos estudos, ter conseguido passar todos os anos sem nenhum problema, consegui também. Fui muito orgulhoso de que eu me tornei, sendo visto do que eu estava desejando nesse estudo. Muito bem. Você continue construindo, viu, Rodrigo? Esse ser lindo, né? E com o objetivo de cada dia ser melhor do que um dia melhor que o outro. Como é bom ouvir esses adolescentes, não é? Comprovando que somos donos do nosso próprio destino, planejando o futuro,
Nas manifestações, fica destacado a importância de fazer registros e de que estamos diariamente construindo nosso futuro, propiciando a formação de um ser melhor. Vou finalizar com a seguinte frase de González Pecote: o ser é uma sucessão de seres. Consequentemente, cada um deverá prevenir-se para que o ser de hoje não comprometa o ser de amanhã. Obrigada.